goleiro Danilo Fernandes passou por uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia na coluna, e por conta disso fica um mês sem treinar pelos lados do Internacional. É mais uma ausência do goleiro no dia a dia, nas atividades, é mais uma lesão que ele acaba sofrendo e que precisa ficar afastado do time do Internacional. E isso reacende uma discussão dentro do Inter a respeito do aproveitamento e do quão confiável é Danilo Fernandes do ponto de vista da estabilidade. Ninguém está discutindo aqui a sua qualidade como goleiro, mas sim a discussão é em relação à sua aptidão física. Ele é um goleiro que sofre com algumas lesões, teve uma hérnia agora, que não é uma lesão daquelas musculares, não é uma lesão de choque, é uma hérnia, pode acontecer com qualquer um, mas o fato é que mais uma vez ele está afastado. Eu quero fazer um rescaldo rápido da carreira desse goleiro e a partir daí entrar numa questão que o Inter vai ter sim que resolver. O Danilo é um goleiro que surge no Corinthians como reserva, entre outros, do Júlio César, aquele carequinha que hoje está no Red Bull Bragantino. E quando o Júlio César começa a falhar em meio a uma Libertadores, inclusive aquela Libertadores que o Corinthians ganhou, o Tite, que era o técnico, precisou mudar e teve de escolher um goleiro. E disputavam posição Danilo Fernandes e Cássio. O Tite optou pelo Cássio, que naquele momento era o terceiro goleiro do Corinthians. Bom, o resto é história, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Mas ele não optou pelo Danilo, por informações da época, entre outras questões, ele já achava o Cássio mais goleiro, por conta do seu excessivo número de lesões. O Danilo fica mais um ano no Corinthians e vai para o Sport, para ser também um reserva do Magrão, aquele goleiro veterano que inclusive levou o gol 1000 do Romário, você vai lembrar. O Magrão se machuca na segunda rodada daquele Campeonato Brasileiro e o Danilo assume. E naquele Campeonato Brasileiro, de fato, o Danilo não se machucou. Ele conseguiu ter sequência e fez um belo campeonato. Campeonato que o credenciou para jogar no Inter o ano seguinte, onde ele conseguiu uma sequência, se machucava, entrava o Lomba na época jogava no Bahia, o Inter contratou o Lomba junto ao Bahia, mandando para o Bahia o Muriel, mais uma quantidade de dinheiro, enfim, teve a negociação. O Lomba também não aprovou, voltou de lesão Danilo para o time titular. Só que o Danilo se machucou de novo, outra vez entrou o Lomba, Danilo voltou, reassumiu a posição. E aí teve mais uma lesão do Danilo. Aí o Inter disse, eu não lembro quem era o técnico na época, o Inter disse não dá. Fica o Lomba. O Lomba tinha entrado dessa vez e estava jogando bem, estava fazendo boas defesas, e o Lomba ficou no time, o Danilo desde então é um reserva do Internacional. Ele tem 3 clubes na carreira, uma carreira que tem 12 anos de atuação no futebol profissional, ou até 13, né, se contarmos agora esse 2021, e o Danilo tem em toda a sua carreira 209 jogos. Eu parei para contar. 209 jogos em toda a sua carreira. Mesmo ele sendo há alguns anos um goleiro reserva, isso é muito pouco. Ele tem 3 times na vida, o Corinthians, o Sport e o Inter, e 209 jogos em 13 anos de carreira. Isso dá 15, 14 jogos por temporada. É muito pouco, ainda mais se nós lembrarmos que no Sport ele foi titular todo aquele Campeonato Brasileiro e o primeiro ano de Inter também foi como titular. Então, gente, é muito pouco. Eu não acho Danilo mau goleiro. Eu já disse algumas vezes, vocês podem discordar de mim à vontade, a caixa de comentários está aberta aqui embaixo. Aliás, deixe o seu comentário no vídeo aqui embaixo sobre isso. Particularmente, eu acho o Danilo tecnicamente melhor do que o Lomba. Eu não sou um fã do Marcelo Lomba, mas eu sou obrigado a concordar quando me argumentam o seguinte, Cristiano, o Danilo não é confiável. Daqui a pouco eu boto o Danilo para ser o titular, ele joga 5, 10 jogos e se machuca, e sai, fica 1, 2 meses fora, para depois ter que voltar e readquirir ritmo, é difícil. Eu não posso discordar desse argumento, eu sou obrigado a aceitar e dizer, não, verdade, eu até acho o Danilo melhor que o Lomba, mas esse argumento ele é irrefutável. O Danilo se machuca demais. Daqui a pouco pode entrar o Daniel no time? Eu acredito que até é o que vai acontecer e para mim é o que tem que acontecer. Eu também acho o Daniel mais goleiro que o Lomba. Eu acho o Lomba um goleiro inseguro, toma gols esquisitos. Na hora dos grandes jogos ele dá uma titubeada. Não me agrada muito o Marcelo Lomba.
O Daniel eu acho muito mais promissor, embora com 27 anos, que é a idade que ele tem hoje, eu acho que promissor não seria o melhor rótulo. Mas enfim, o Danilo é o principal assunto. Para dizer que o Inter tem dois goleiros caros, Danilo e Lomba, e buscando essa reestruturação financeira, o Inter pensa em se desfazer de um goleiro. Daqui a pouco vai pesar para o Danilo isso, de não ser um goleiro confiável, de passar muito tempo em departamento médico. E esse pode ser um argumento que o Inter vai usar daqui a pouco para tentar colocar o Danilo em alguma negociação. Eu acho uma pena. Acho bom goleiro, acho melhor que Marcelo Lomba, acho um goleiro que pode ser titular do Inter. Mas eu não tenho como discutir com esse argumento. Ele passa muito tempo lesionado. E passando muito tempo no departamento médico, agora com uma cirurgia na coluna, não dá para confiar. É um goleiro que realmente passa muito tempo no DM. Lamentavelmente, é uma pena. Ele não passa porque ele quer, para deixar isso muito claro. Ele passa por uma série de fatores. Ou tem uma complexão física mais frágil, enfim, não sei. Mas certamente não é porque ele quer. Isso com certeza não é. Inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho de notificações. A qualquer momento estamos de volta. Valeu!